Karen exige que os profissionais de saúde ignorem o homem idoso que caiu e se concentrem apenas nela. Para contextualizar, alguns anos atrás trabalhei como administrador em uma clínica de diálise. Ela não ficava em uma área muito boa, então tínhamos muitos, vamos dizer, pacientes interessantes. É importante observar que éramos uma clínica de tamanho médio com cerca de 50 pacientes por dia. Tínhamos a gerente da clínica, que também era enfermeira registrada, 4 enfermeiras registradas e cerca de 10 técnicos de cuidados com os pacientes. Em cada turno sempre havia 2 enfermeiras e cerca de 5 técnicos de plantão. Nossos pacientes tinham uma saúde muito precária e muitas vezes eram idosos. Isso também os tornava propensos a quedas, e quedas não eram incomuns. Esta é uma história sobre uma de nossas pacientes mais inesquecíveis. Ela era extremamente exigente e sentia que tudo girava em torno dela. Ela achava que nossa recepção deveria ser organizada para agradá-la. Como mencionado, eu era o administrador da nossa clínica. Então, basicamente eu ficava na recepção em um escritório fechado com uma janela de acrílico entre mim e os pacientes. Em uma tarde a Karen entrou e, é claro, foi direto para minha janela. Eu estava com meu sorriso de atendimento ao cliente e a cumprimentei. No próximo instante ela começou a se inclinar para a direita, e então caiu. Com força saí correndo do meu escritório gritando para as enfermeiras e técnicos que tínhamos uma queda de emergência. Em 90 segundos uma das enfermeiras. Isso é importante. E pelo menos 3 técnicos, uma mulher e 2 homens. Novamente importante. Estavam ao lado dela. Eu também chamei a gerente da clínica, e a trouxe até lá onde ajudamos a Karen a se levantar e começamos a avaliar possíveis lesões. Apenas algumas semanas depois disso um dos nossos enfermeiros estava ajudando a Karen a se levantar da cadeira de diálise e usar sua andadeira para chegar à balança. Os pacientes em diálise são pesados antes e depois do tratamento. Enquanto ela estava na balança um técnico chamou dizendo que um paciente idoso havia caído. O enfermeiro que pesava a Karen pegou uma cadeira próxima e pediu a ela para sentar para que ele pudesse ir ajudar o paciente que havia caído. Bem, a Karen não gostou disso. Ela começou a gritar. De jeito nenhum, você vai me ajudar. Ainda não terminamos. Enfermeiro. Alguém caiu. Tenho que ir verificar se está tudo bem. Não, você vai me ajudar agora. Eles vão ter que esperar. Você vai me atender primeiro. Senhora, eu preciso pelo menos ajudar ele a se levantar do chão. Ele ainda está no chão. Tem alguém lá com ele. Você está me atendendo. Por que você está fazendo isso? Quando você caiu algumas semanas atrás as pessoas correram para ajudar você. Então por que você não quer que a gente o ajude? Eles podem ajudá-lo. Havia 2 técnicas do sexo feminino e um técnico do sexo masculino. Você está trabalhando comigo e eu não vou esperar. Eles não conseguem levantá-lo sozinhos. Eles precisam de ajuda. Quando eu caí nenhum dos homens fortes veio me levantar, então que se dane ele. Eles que se virem. Ela considerava os técnicos do sexo masculino como garotos, não homens. No dia em que a Karen caiu havia apenas um enfermeiro do sexo masculino de plantão, e ele havia acabado de passar por uma cirurgia no ombro e não conseguia levantá-la. Nesse ponto o enfermeiro terminou rapidamente o atendimento com ela porque era mais rápido e fácil. O homem que caiu na verdade faleceu entre 1 e 2 semanas após esse incidente. Ele não faleceu por causa da queda. Ele já estava muito doente, daí a queda. Ele era realmente uma pessoa ótima. Sinto falta dele. Próximo relato. Meu pai achava que minhas economias deveriam ir para meu irmão. Isso aconteceu alguns anos atrás, mas ainda machuca. Meu pai e eu nunca realmente concordamos. Ele cresceu sem irmãs e com uma figura materna terrível, e nenhum dos amigos dele tem filhas, apenas filhos. Não culpo ele por ter dificuldades em criar uma garota quando ele não tinha absolutamente nenhuma referência, mas ele não precisava mostrar favoritismo descarado pelo meu irmão. Sempre fui um pouco a ovelha negra. Meus pais e meu irmão mais novo sempre formaram um pequeno trio agradável. Meu irmão é o queridinho da mamãe, mas papai o mima de qualquer jeito. Ele tem 4 anos a menos que eu. Tenho 18 e ele tem 14. Tenho lutado para encontrar meu lugar na família. Até mesmo minha posição como irmã não é certa porque meu pai engravidou acidentalmente uma garota aos 19 anos. Teve meu meio-irmão e eu nasci 14 anos depois. Meu irmão mais velho foi o suficiente na minha vida para eu não me sentir como a irmã mais velha, mas não o bastante para me sentir como a do meio. Sou apenas uma nova tentativa do meu pai na criação e meu irmão é o beneficiário de toda a sua prática. Agora, deixando de lado esse pequeno desabafo, a história em si, meu irmão e eu somos muito musicais. Eu toco vários instrumentos. Ele só toca saxofone e ele é bom. Sempre foi. Ele sofreu a clássico síndrome do irmão mais novo. Estávamos em uma posição financeira muito melhor quando comecei a tocar clarinete. Então comprei um modelo intermediário de boa qualidade que ainda toco até hoje. Quando ele começou cerca de 4 anos depois as coisas estavam apertadas. Então ele teve que alugar o saxofone da banda local e não era muito bom. Inicialmente estava tudo bem porque meus pais não queriam investir em algo que ele poderia não se comprometer. Mas ele se comprometeu e amou. Nesse ponto eu tinha 15 anos e estava trabalhando há 2 anos em um clube esportivo local, ganhando menos que o salário mínimo porque eu era menor de idade. Trabalhando muito e economizando uma porcentagem considerável da minha renda, meu pai que se sentia responsável pelo meu emprego porque ele conhecia o dono, mas eu consegui o emprego sozinha.
ele decidiu que tinha direito às minhas economias, cerca de US$ 500 na época. Suas palavras exatas foram: Podemos usar suas economias para comprar um saxofone melhor para seu irmão. Deus, isso me destruiu. Em primeiro lugar, você não consegue um saxofone melhor que o dele por apenas US$ 500. Em segundo lugar, que tipo de pai pede a um filho que desista praticamente de 2 anos de trabalho por outro filho? Isso me fez sentir que ele tinha mais orgulho ou esperança pelo filho do que as economias da filha deveriam contribuir para isso, mesmo que na época eu estivesse economizando para um clarinete de nível estudantil e ele soubesse disso. Ele nunca ofereceu pagar o dinheiro de volta ou algo assim, e felizmente depois de perguntar para minha mãe o que ela achava disso e ela perder a cabeça, o assunto nunca mais foi mencionado. Embora ele tenha pedido minhas economias desde então e eu tenha dito não, mal posso esperar para sair de casa no próximo ano. Edição. Então, devo esclarecer algumas coisas. Meu pai na verdade não pegou o dinheiro. Minha mãe encerrou essa situação rapidamente, mas isso não o impediu de pedir e tentar me manipular para entregá-las por um longo tempo. Eu moro na Nova Zelândia, e minhas contas estão no meu nome desde que eu tinha 13 anos. Meus pais têm os mesmos direitos que um estranho na rua. Absolutamente nenhum. Crédito não é realmente uma coisa aqui, então isso também não é um problema. Próximo relato. Karen tentou conseguir o emprego para a filha dela porque eu sou gordinha. Isso aconteceu hoje, então pensei em compartilhar. Sou mulher e estou em casa depois da faculdade. Meus pais me pediram para arrumar um emprego de verão. Tenho a sorte de poder guardar todo o dinheiro que ganho. Meus pais apenas gostam que eu trabalhe para adquirir experiência. Isso será relevante mais tarde, mas não sou uma garota magra. Também não me consideraria grande. Tenho 1,68 metros de altura e peso atualmente cerca de 63 a 66 kg e carrego a maior parte disso nos quadris e coxas. Então, hoje depois de terminar minha última prova online, meu pai me ligou. Ele me disse que um dos amigos dele que administra uma empresa mandou uma mensagem dizendo que eles estavam procurando garotas para trabalhar no escritório, atendendo telefones e coisas assim. Fiquei animada porque é exatamente o que eu queria. Então coloquei um vestido, imprimi uma cópia do meu currículo e fui para lá de carro. As mulheres dentro do escritório foram muito simpáticas e me pediram para preencher um formulário de inscrição, então sentei para fazê-lo e é aí que a Karen entra na história. Estamos no sul, o que pode ser relevante pois geralmente para empregos como esse eles procuram um rosto bonito para ficar atrás do balcão e falar com os clientes. Isso não é dito em voz alta, é claro, e sim, é terrível, mas ei, eu precisava de um emprego. Enquanto eu preenchia o formulário de inscrição, a Karen entra com a sua filha. Ela anuncia que está ali para a vaga e que sua filha gostaria de se candidatar. A atendente do balcão explica que ela precisará preencher um formulário e entrega um para ela junto com uma caneta. Elas sentam no saguão ao meu lado, o que achei estranho mas não disse nada. Karen para mim. Você também está aqui para a vaga? Sim, senhora. Karen fez aquele pequeno som arrogante que as pessoas fazem de um. Eu a ignorei e fui até a atendente para fazer uma pergunta sobre o formulário de inscrição. Era sobre o quão profissional uma das minhas referências de babá era. Quando voltei e me sentei novamente, a Karen foi até o balcão. Minha filha realmente precisa preencher isso? Atendente. É o protocolo. O patrão vai analisar todas as inscrições e decidir quem chamar para uma entrevista. Ele está aqui? Tenho certeza de que se ele pudesse ver minha filha, ele saberia quem ele queria chamar. Ele está, mas ele não está recebendo visitas no momento. Como ele vai saber quem contratar se não souber como as garotas são? Bem, ele precisará ver as referências delas e fará algumas ligações antes de... Não, minha filha é uma modelo aspirante. Ela venceu o concurso local em 2019. Ele precisa vê-la para saber que ela é o rosto que ele quer ver atrás do balcão interagindo com os clientes. Não entendi o que você quer dizer. Esse não é um trabalho de modelo. A aparência não importa muito. Ah, eu sei, mas importa e vamos ser sinceras, ele não vai querer. Nesse ponto ela se aproxima mais da atendente. Uma garota gordinha aqui em cima, vai querer? Durante todo esse tempo a filha da Karen estava sorrindo para mim enquanto preenchia sua inscrição. Isso chamou a atenção da segunda atendente e também da minha, e ambas olhamos para cima nesse momento. Atendente 2. Senhora, não tenho certeza do que você quer dizer. Ah, sem desrespeito, só conheço o dono daqui pessoalmente e sei que ele preferiria um rosto bonito novo no escritório. Talvez eu esteja um pouco parcial, mas acho que não há dúvida entre a minha filha e bem, essa jovem aqui, por exemplo. Sem ofensa, querida, só estou tentando economizar algum tempo para você. Nesse ponto eu estava chorando. Não sei se era raiva ou o impacto do insulto, mas de qualquer forma eu não ia deixar que ela me visse chorar. Então levantei rapidamente e entreguei minha inscrição para a atendente antes de tentar sair. Atendente 2, uma mulher de tamanho grande, disse para mim. Querida, espere. Atendente 2 para Karen. Você disse que conhece o dono pessoalmente, certo? Assim, estudamos juntos no ensino médio. E você o conhece tão bem que sabe que ele prefere uma mulher magra atrás desse balcão? Bem, eu não disse isso, mas eu presumiria que sim. Ótimo, bem, eu sou a esposa dele e trabalho atrás desse balcão há quase 15 anos. Como você pode ver, talvez eu precise perder alguns quilos, e fico ofendida pessoalmente com o que você está dizendo sobre meu marido e essa jovem, então gostaria que você esperasse no carro enquanto sua filha preenche sua inscrição.
Karen e sua filha saíram enfurecidas nesse momento. A garota levou sua inscrição, então não sei se ela vai se candidatar ou não, mas as duas mulheres atrás do balcão me disseram que a Karen era uma pessoa horrível e que elas iriam me apoiar junto ao chefe, então estou esperançosa de que conseguiu emprego. Próximo relato. Karen chama a polícia contra mim por roubar sua filha, que é minha namorada e uma adulta. Amy e eu não estávamos morando juntos na época. Ela apenas ficava lá de vez em quando podia. A levei para casa depois que ela passou alguns dias comigo e estava indo para o trabalho, mas logo depois antes de chegar ao trabalho recebo uma ligação dela e consigo perceber que ela está chorando. Aparentemente assim que ela entrou em casa sua mãe Karen explodiu com ela por ter ficado fora demais. Mesmo que tenham sido apenas 2 dias e ela tenha avisado a Karen que estaria fora e manteve contato com ela enquanto estava fora, mas ele apenas ignorou e foi para o quarto. A casa de Karen era praticamente a típica casa da senhora louca dos gatos. A casa estava em péssimo estado, gatos por todos os lados, fazendo xixi e cocô em lugares aleatórios e coisas do tipo. E quando Eli chega ao quarto percebe que enquanto ela estava fora, os gatos fizeram xixi e cocô em cima de um monte de suas roupas limpas. Mas tudo bem, Eli decidiu apenas ensacar as roupas e lavá-las da próxima vez que ela viesse para minha casa. A mãe dela não tinha uma máquina de lavar funcionando na época, e aparentemente isso deixou Karen muito irritada. Ela aparentemente achou que Eli estava ensacando suas roupas porque ela planejava voltar para minha casa naquela noite e ficar mais alguns dias. Então ela invadiu o quarto, pegou a sacola, a rasgou e jogou as roupas por todo o quarto junto com o xixi e o cocô dos gatos enquanto gritava para Eli que ela não ia a lugar nenhum. Foi nesse momento que Eli saiu correndo para fora e me ligou. Ela estava tão chateada e não sabia o que fazer. A mãe dela vinha fazendo coisas loucas com Eli desde que eu estava com ela, mas até então eu apenas ajudava como podia sem me envolver e sem dizer uma palavra para a mãe dela. Eu disse a ela para pegar as coisas que precisava e que eu a levaria para minha casa. Ela disse que adoraria. Avisei meu trabalho que chegaria atrasado devido a uma emergência e dei meia volta para buscá-la. Quando parei de novo na casa Eli estava chorando no portão de entrada. Fui até ela, a abracei e disse que tudo ficaria bem e que ela poderia ficar comigo o tempo que quisesse. Então ela voltou para dentro para pegar suas coisas. Enquanto eu esperava do lado de fora ouvi a porta se abrir novamente e fui ajudar Eli com suas coisas. Mais merda. Era a mãe dela. Karen sai pisando duro com os cabelos bagunçados e um camisão velho. Ela veio diretamente em minha direção. Minha filha disse que eu preciso vir aqui e perguntar o que você acha de mim. Eu sabia que era uma mentira descarada, pois Eli nunca iniciaria algo assim. Tem algo a dizer? Você acha que eu sou uma lixo, não é mesmo? É isso que você acha, não é? Até esse momento eu tinha me mantido completamente calado e estava tentando continuar assim, mas essa mulher estava na minha cara surtando e atormentando a mulher que eu amava. Então finalmente olhei para ela e quebrei meu silêncio. Por que você trata ela assim? Do que você está falando? Essa é minha filha e eu adoro ela mais do que tudo. Ah, é mesmo? Então chamar ela de vaga, vaca, piranha e pu é adorar? Sim, ouvi ela dizer essas coisas com meus próprios ouvidos. Eu nunca diria nada disso. Eu ficando irritado. Mentira, eu ouvi você dizer. Tire suas merdas da minha propriedade. Bom, quase nunca me vejo em situações como essa, então não estou acostumado. Digo isso porque depois que ela disse isso basicamente vi vermelho. Não me orgulho disso, mas comecei a gritar todos os palavrões possíveis a plenos pulmões enquanto ela voltava para dentro de casa, mas felizmente isso durou apenas alguns segundos e eu imediatamente me acalmei. Então Eli voltou com suas coisas, colocamos no carro e presumi que estava tudo resolvido, mas Eli se vira para mim e diz: Desculpe, mas não podemos sair ainda. Por quê? Eli salta um suspiro e diz: Minha mãe chamou a polícia. Eu meio que tinha a sensação de que isso aconteceria. Não é grande coisa, então apenas sentamos e esperamos a chegada do policial. Depois de uns 10 minutos um carro de polícia chega. Assim que ele chegou a Karen sai de casa e meu Deus, sim, ela estava fazendo exatamente o que você imagina. Ela imediatamente assume o papel de senhora idosa frágil e debilitada, curvada e andando devagar. Toda a encenação. E é claro, quando o policial pergunta o que aconteceu ela tem que contar todo o histórico médico dela para o cara. Então, quando ela finalmente termina de tentar sensibilizar esse pobre rapaz ela conta a versão dela do que aconteceu. Senhor, ele invadiu minha propriedade e me atacou verbalmente. Ele é horrível comigo, senhor, e eu nem sequer fiz nada para ele. Ele virou minha filha contra mim e está tentando convencê-la a ir embora. A princípio ele parecia um tanto simpático com ela, até que ele se vira para Eli. O policial disse: Senhora, esse é o seu namorado? Sim, senhor. Ok, e quantos anos você tem? Senhor, tenho 23 anos. Essa foi a minha parte favorita porque o policial levantou os olhos de sua caderneta com uma expressão de: Espera, o quê? Obviamente ele pensou que ele fosse menor de idade ou algo assim com base no comportamento da Karen, mas rapidamente percebeu com quem estava lidando. Eventualmente ele se vira para mim. Ok, senhor, por favor, me dê sua versão do que aconteceu.
Eu o fiz, de uma forma engraçada. Em determinado momento o policial olha para mim e diz: Você me parece familiar, nós nos conhecemos? Na verdade, descobri que o policial e eu estudamos juntos no ensino médio. Assim que nos reconhecemos rimos, apertamos as mãos e conversamos rapidamente. Isso foi engraçado porque pelo canto do olho vejo a Karen com uma expressão de desgosto ao me ver ficando amigável com o policial, mas enfim o policial guarda sua caderneta e se vira para mim, só para constar. Ele diz o seguinte com um tom pesado de: Eu sei que você está plenamente ciente disso e não acredito que você está errado de forma alguma, mas tenho que dizer isso por formalidade. Bem, Op, ela não quer você na propriedade, então esteja ciente de que se você voltar aqui, tecnicamente poderá ser acusado de invasão. Você entende isso como eu expliquei? Com certeza, senhor. Mas senhor, eu quero prestar queixa. Ele não fez nada ilegal, senhora. Mas ele me agrediu verbalmente. Entendo isso, e embora tenha sido um mau conselho, Ele se vira ligeiramente para mim e faz um pequeno gesto com a mão, e eu assinto concordando. não é algo pelo qual eu possa prendê-lo. Ele concorda em não voltar à sua propriedade sem sua permissão direta. Ah, ok, tudo bem, tanto faz. Eli, volte para dentro. O quê? Não. Você ouviu o policial. O Op está indo embora e você vai ficar aqui. Calma lá, senhora, eu não disse nada disso. Mas, Sua filha não é uma criança, senhora, ela é uma adulta crescida e tem todo o direito de ir para onde quiser. Karen começa a chorar falsamente e entra na casa derrotada. Eli e eu agradecemos ao policial, entramos no carro e fomos embora. Desde então estamos morando juntos. Final feliz. Acredite ou não, a Karen não é mais tão Karen. Ao longo dos anos desde aquele dia ela decidiu fazer um esforço para tentar melhorar a si mesma. Acho que ela percebeu que se não fizesse mudanças perderia seu relacionamento com Eli. Então, a Karen começou a aproveitar sua cobertura médica e foi consultar um psiquiatra e obteve remédios para a doença mental que ela realmente tinha, ao contrário das que ela inventava. Desde então, bem, ela realmente melhorou muito. Ela toma seus remédios regularmente e tem um namorado que é um homem realmente legal e ele realmente gosta dela. Tenho que admitir, nunca esperei que ela mudasse, mas fico feliz que tenha acontecido. A família não é perfeita, mas pelo menos eles têm um relacionamento muito melhor agora. Próximo relato. Até os 9 anos de idade fui obrigada a ficar em casa durante nossa viagem escolar de 3 dias por causa de pais privilegiados, e isso partiu meu coração e teve efeitos duradouros na minha vida. Quando eu mais nova estudei em uma escola particular em Washington, frequentada por filhos de políticos, diplomatas, advogados, médicos e entre outros, a escola cobrava uma quantia absurda de mensalidade, esperava que os pais pagassem milhares de dólares extras em taxas e doações e levava as crianças em 4 viagens de 2 semanas à escolha delas, arte na Europa, esqui em New Hampshire, mergulho e biologia na Austrália. Todos os anos com custo de dezenas de milhares de dólares, a mãe de uma das meninas comprou uma câmera escura e equipamentos fotográficos para a escola para que sua filha pudesse aprender fotografia. Esses pais e seus filhos se consideravam extremamente privilegiados. Meus pais podiam pagar minha mensalidade, mas era um esforço para eles. Então não éramos considerados especialmente valiosos para a escola. Minha escola organizava uma viagem de 3 dias para cada série, algo que nos deixava animados o ano todo. A professora pediu a cada criança que listasse suas 5 opções principais de colegas de quarto. Uma semana antes da viagem minha mãe recebeu uma ligação da diretora. Como eu era curiosa também ouvi a conversa. Basicamente ela disse: bem, nenhuma das crianças quer sua filha em sua cabana, elas não gostam dela, sugerimos que colocar ela em uma das cabanas seria uma coisa legal de se fazer, mas os pais não acharam que seus filhos deveriam ser obrigados a conviver com alguém que não gostam, não temos cabanas suficientes para colocá-la sozinha, então você deve deixá-la em casa. Apenas para esclarecer, eu não era uma criança má, eu tirava notas razoavelmente boas, eu era tímida, era quieta e me vestia como uma nerd porque eu não sabia me vestir melhor. As meninas da minha turma já usavam maquiagem e seguiam um código de popularidade muito claro que eu simplesmente não entendia. Fiquei arrasada, com 9 anos de idade, completamente desolada e chorando. Eles não querem que seus filhos fiquem desconfortáveis. Mas está tudo bem se uma menina de 9 anos souber que ninguém gosta dela e que a escola não se importa com o que ela sente. Eu me recusei a voltar para a escola. Estava tão envergonhada, me sentia despedaçada, estúpida e sem valor. Esse foi o começo de uma queda rumo à depre. Essas crianças me diziam há anos que eu era sem valor, estúpida, feia. E em um ano eu fizemos um trabalho sobre ser adotada e me deixe dizer que as crianças se divertiram muito com isso. Mas perceber que ninguém estava ao meu lado, nem mesmo os professores, me destruiu. Eu acreditava em todos eles que eu era sem valor. Aos 12 anos meus pais me colocaram em um programa intensivo de tratamento residencial para depre, ansiedade e outros problemas. E essa experiência foi o início da minha depre e desconfiança nas pessoas. Agora tenho 35 anos e tenho uma vida boa, amigos maravilhosos, filhos ótimos e cuido de todos os tipos de animais abandonados e indesejados. Eu sei o valor da bondade e tento ajudar os outros sempre que tenho a chance. A vida é boa, sou amada e sou feliz, mas ainda me emociono ao relembrar daquela ligação telefônica. Próximo relato. Karen tenta me obrigar a dar minha bomba de insulina para o filho dela.
Então, eu sou diabético tipo 1. Isso significa que meu corpo não produz insulina e eu preciso obtê-la de uma fonte externa. A fonte que funciona melhor para mim é uma bomba que fica conectada ao meu corpo. Sem insulina eu ia falecer de uma maneira bastante desagradável e dolorosa. Eu posso desconectar a bomba por curtos períodos para tomar banho, trocar de roupa e etc. Mas 99% do tempo ela está conectada ao meu corpo. Normalmente eu uso a bomba na minha cintura. Isso me permite acessá-la facilmente e fazer ajustes na minha dose de insulina conforme necessário. Eu estava na casa da minha sogra quando minha bomba emitiu um alerta. Meu nível de açúcar no sangue estava baixo e isso pode ser bastante sério. Então o alarme é alto e insistente. Eu silenciei o alerta e peguei alguns lanches de frutas para elevar meu nível de açúcar. Meu sobrinho de 5 anos ouviu o alerta e me perguntou o que era. Eu expliquei que era um dispositivo médico que eu uso para me manter saudável. Ele pensou um pouco e estendeu a mão exigindo ver. Eu recusei pois é um dispositivo médico que eu preciso para viver. Além disso, ele não é gentil com nada e quebra a maioria de seus brinquedos muito rapidamente. Eu disse não novamente, e sabendo que ele raramente ouve essa palavra, movi minha bomba da minha cintura para prendê-la no sutiã. Dessa forma ele não poderia simplesmente pegá-la. O que é exatamente o que ele faria? Ele começou a chorar e gritar. Então sua mãe, minha cunhada, veio correndo. Ela gritou comigo perguntando o que eu fiz. Eu dei de ombros e disse a ele que não. Ele não poderia pegar minha bomba de insulina. Ela zombou de mim e disse para eu entregá-la. Eu posso ficar sem ela por um tempo e meu sobrinho merece ver. Eu deveria estar estimulando sua curiosidade natural em vez de tentar reprimi-la. Eu recusei novamente e disse a ela para esquecer isso. Não vai acontecer. Mas ele é uma criança. Agora, eu já lidei com elas antes, então sei que ela não vai desistir. Eu disse não para o filho dela e isso é indiscutível. Estou ficando com dor de cabeça por causa dos gritos. Então simplesmente virei as costas e fui embora. Eu não precisava mais estar lá então fui para casa. Desculpe, mas eu não estou disposto a arriscar minha saúde e bem-estar apenas para entreter seu filho. À espera não. Eu não sinto muito. Próximo relato. Dizer para minha mãe mova-se quando ela está na minha casa é tão prazeroso. Quando estávamos crescendo minha mãe costumava ficar em pé na frente de onde estávamos sentados e dizer: Mova-se. Isso significava que ela queria que nos movêssemos para que ela pudesse sentar onde estávamos. Sempre achei isso muito desrespeitoso e lembro de ter argumentado isso com minha mãe quando eu era mais novo. Ela me disse que quando eu tivesse minha própria casa poderia mandá-la se mover. E é exatamente isso que eu faço. Sempre que há uma reunião de pessoas na minha casa e minha mãe está presente, faço questão de ir até onde ela está sentada e dizer: mova-se, para que outras pessoas percebam. É claro que alguém geralmente comenta ou pergunta o que estou fazendo. E então eu explico de forma brincalhona como isso era algo que minha mãe costumava fazer e que ela disse que eu poderia fazer isso com ela quando comprasse minha própria casa. Então é isso que estou fazendo. Faço uma piada com isso e todos riem, mas minha mãe precisa usar aquele sorriso idiota que sempre estava estampado no meu rosto quando minha mãe decidia me insultar na frente de outras pessoas e fingir que era uma brincadeira. Por dentro eu sei que ela está absolutamente furiosa porque é literalmente a coisa mais grosseira que estou disposto a fazer com outra pessoa. Próximo relato. O garoto do lado usou binóculos para espiar pela minha janela. Foi capturado pela minha câmera de segurança. Os pais ficaram apavorados por eu estar usando câmeras. Os vizinhos têm 3 meninos, todos com menos de 7 anos. No meu primeiro encontro com a mãe ela prontamente me diz que seus filhos andam por aí. Ingenuamente pensei que isso poderia significar episódios esporádicos de bola perdida ou algo assim, então não protestei na época. Nossos quintais não têm cercas e compartilhamos uma garagem. Aqui engano, meu quintal, meu deck dos fundos, meu jardim da frente e até mesmo o interior da minha casa eram vistos como uma extensão do espaço deles. Os meninos até faziam torneios de luta de espadas no meu deck dos fundos perto da minha cozinha. Os pais literalmente não faziam nada. Muitas vezes eu me vi obrigada a pedir mais privacidade pois isso estava afetando meu trabalho e meu senso geral de bem-estar já que sou uma pessoa muito reservada. Demorou um pouco mas finalmente as coisas melhoraram um pouco. No entanto eles ainda andam por aí, mas em um nível que não estou disposta a causar confusão. No início deste inverno decidi instalar câmeras de segurança. Eu moro sozinho em uma área não muito boa e queria ter um pouco de tranquilidade. Também queria documentar qualquer invasão caso as coisas piorassem novamente. Desde então as câmeras captaram muitos casos de invasão por parte das crianças. Mas não levantei a questão porque minha relação com os pais é pacífica e eu queria mantê-la assim. Avançando para ontem. Minha câmera capturou um vídeo do filho do meio olhando pela minha janela com um par de binóculos. Enviei o vídeo para os pais explicando que uma das minhas câmeras registrou o incidente, e que não me sinto confortável com esse comportamento, é inapropriado e uma invasão da minha privacidade. Eles responderam dizendo que ele só estava tentando ver se eu estava em casa para poder dizer olá. Em seguida insistiram em saber mais sobre as minhas câmeras de segurança. O que elas podem ver e se elas capturam as crianças brincando no quintal deles. Expliquei que não pois elas apenas registram movimentos no meu quintal, mas se as crianças estão no meu quintal, o que acontece com muita frequência, elas são registradas.
Os pais estão insistindo para eu retirar as câmeras. A lição é que pais privilegiados criam filhos privilegiados. Tenho medo de ver que tipo de adultos essas crianças se tornarão. Quem sabe se estarei aqui tempo suficiente para descobrir. Próximo relato. Karen com direitos exagerados move processo sem fundamento e acaba pagando milhares de dólares em honorários advocatícios. Essa história é de alguns anos atrás, quando eu trabalhava no departamento jurídico de uma rede varejista nacional com mais de 1000 lojas. Como parte do meu trabalho, eu lidava com reclamações de clientes que escalavam quando o cliente ameaçava ação legal. Nosso centro de atendimento ao cliente encaminhou a ligação da Karen para mim depois que ela ameaçou entrar com uma ação legal. Karen deixou uma mensagem alegando que não havia recebido 10 dólares em cupons de recompensa para clientes. Cupom do tipo: gaste 200 dólares e receba um cupom de 10 dólares pelo correio. Isso foi antes dos aplicativos. Eu investiguei e liguei de volta para Karen. Descobri que tínhamos um endereço antigo associado à sua conta de recompensas. Nada de mais certo. Conversei com a Karen e ofereci enviar o cupom original de 10 dólares e mais 25 dólares extras pelo transtorno para o endereço correto, mas isso não satisfez a Karen. Ela alegou que deveríamos saber seu endereço e ameaçou nos processar se não lhe pagássemos 1000 dólares em dinheiro. A justificativa dela era que nos custaria pelo menos 1000 dólares para nos defender no processo, então deveríamos simplesmente pagar para ela. Eu recusei, mas ainda enviei para ela o cupom de 10 dólares a que ela tinha direito de acordo com nosso programa de recompensas. Como esperado, ela nos processou por quebra de contrato, fraude e qualquer outra acusação concebível. Fui falar com meu chefe e contei a ele a história. Ele perguntou o que eu queria fazer. Eu disse que preferiria pagar honorários advocatícios para um advogado de defesa do que pagar a Karen e ele concordou. Entrei em contato com o advogado, expliquei a situação a ele e acredite se quiser, ele disse: eu vou processar a Karen, eu é que deveria pagar vocês. Existem muitos advogados nesta comunidade jurídica que adorariam processá-la, pois ela é imprudente, desagradável e uma verdadeira dor de cabeça para lidar. Eu ficarei feliz em assumir seu caso. Ele concordou em nos defender com uma taxa reduzida. Uma parte da nossa estratégia de defesa foi contraprocessá-la com base na Lei Estadual de Processos Judiciais Frívolos, o que levaria o processo da Corte de Pequenas Causas para a Corte Civil Maior. O advogado apresentou nossa resposta e contra-alegação. Embora Karen fosse advogada, ela não era advogada de defesa. Então teve que contratar seu próprio advogado para se defender da contra-alegação. Após algumas audiências, ela se ofereceu para entrar em um acordo sem troca de dinheiro e a retirada de ambos os processos. Conversei com o advogado sobre prosseguir com nossa ação, mas ele aconselhou que provavelmente valeria a pena fazer um acordo e encerrar tudo em vez de ser vingativo. Embora a vingança fosse divertida, os tribunais geralmente não gostam disso. Então concordei. Minha empresa acabou pagando 900 dólares em honorários advocatícios para o advogado. O advogado depois nos ligou e nos informou que a advogada contratada pela Karen cobrou 1.700 dólares para defender o processo. Embora eu quisesse prosseguir com nosso processo, acho que fazê-la pagar 1.700 dólares por um cupom de 10 dólares enviado para o endereço errado é justiça suficiente. Próximo relato. Meu cachorro mandou a mãe arrogante e seu filho para a cadeia. Há muitos anos eu morava em um belo estado ensolarado do sul. Eu tinha uma casinha fofa que estava completamente cercada, cerca de 5 pés na frente, cerca de 8 pés nos lados e uma cerca de tela de arame de 10 pés nos fundos. Eu tinha a sorte de trabalhar em casa. Meu escritório era meu pátio, a menos que estivesse chovendo. Minha cadela Sari fazia companhia para mim, mestiça de pastor alemão com Rottweiler. Com 1 ano de idade ela era uma cadelinha grande pesando 120 libras. Ela geralmente era muito doce e gentil, mas protetora. Ela estava bem treinada, mas também tinha o hábito de desaparecer para brincar com seus amigos animais. Então eu também a mantinha na corrente quando estávamos do lado de fora. Os adolescentes da região tinham a tendência de usar a viela atrás da minha casa para ir e voltar da escola. A maioria deles parava e dizia "oi" para Sari e lhe dava atenção. Ela adorava isso e sinceramente, eu não me importava. Um dia percebi que sempre que Sari estava sozinha do lado de fora, alguns adolescentes sacudiam a cerca dos fundos, jogavam coisas nela e depois gritavam e berravam. Os adolescentes fugiam antes que eu pudesse vê-los. Caso as coisas piorassem, comprei algumas câmeras de segurança e levei Sari comigo sempre que entrava em casa quando os adolescentes estavam por perto. Um dia precisei pegar algo no trabalho dentro de casa e deixei Sari do lado de fora, apenas por um momento. De dentro ouvi a cerca sacudindo e depois Sari gritar de dor. Corri para fora a tempo de ver um adolescente tentar jogar uma pedra em Sari juntamente com outros adolescentes. Fiquei furiosa. Enquanto me aproximava apressadamente de Sari, perguntei calmamente a eles: você já parou para se perguntar por que eu mantenho minha cadela acorrentada em um quintal cercado? Então eu a soltei. Sari correu até a cerca dos fundos e pulou por cima. Os adolescentes começaram a correr pela viela com Sari logo atrás deles latindo sem parar. Deixei que ela fosse por cerca de meio quarteirão e depois assobiei para ela. Ela voltou trotando toda feliz. Verifiquei se ela estava bem e dei um petisco para ela. Ela estava bem. Algumas horas depois, um dos adolescentes voltou com a sua mãe Karen. Karen gritando: sua vaca, você fez seu cachorro atacar meu filho. Ele estava apenas se divertindo. Ele é apenas um garoto. O adolescente tinha pelo menos 16 anos.
Você o assustou. Foi só uma brincadeira. Você não tinha o direito de fazer isso. Vou chamar a polícia e mandar eles acabar com essa merda de cachorro. Eu literalmente não consegui dizer uma palavra. Ela começa a me ameaçar, então eu liguei para a polícia. A operadora podia ouvi-la perfeitamente. Embora Karen estivesse pelo menos a 12 metros de distância de mim, a polícia chegou em cerca de 5 minutos com 2 carros. Acho que eles estavam na área. Eram 4 policiais, todos caras muito legais. 2 policiais vieram falar comigo. Os outros 2 falaram com a Karen e seu filho. A Karen não parou de gritar e xingar. Expliquei o que aconteceu e mostrei o vídeo para os policiais. Mostrei todos os documentos veterinários e de treinamento da Sari. Fiz um relatório e pedi para apresentar acusações. Os policiais acariciavam a Sari o tempo todo porque ela estava exigindo a atenção de seus novos amigos. Ela estava com uma expressão feliz. Sim, a Sari realmente sorri. Nós 3 e a Sari na coleira saímos em direção ao outro grupo. Estávamos a cerca de 3 metros deles quando de repente Sari se colocou na minha frente, me impedindo de avançar e começou a rosnar. A pele ao redor do rosto dela ficou tensa, parecendo um crânio coberto de pelos. O pelo nas costas dela se arrepiou. Sari é assustadora quando está assim. Karen gritando. Viram? Aquela vaca treinou aquele cachorro para atacar as pessoas. Aquele cachorro maldito precisa ser sacrificado. Chamei um dos policiais com quem eu estava conversando. Ele não quis se aproximar muito pois Sari estava mostrando os dentes. Então eu me afastei em direção à minha casa. O mais silenciosamente possível contei ao policial que a Karen ou o adolescente estavam amados. Foi por isso que Sari começou a ficar protetora. Já havia acontecido várias vezes antes. Acho que por precaução, ou para me calar, ele decidiu revistar a Karen e o adolescente. Ela estava com uma arma não registrada. O adolescente estava com uma faca de 15 centímetros, não permitida naquele estado. Portanto, além da acusação de crueldade animal, eles também foram presos por porte de arma oculta, posse de arma de fogo enquanto em liberdade condicional, resistência à prisão e algumas outras acusações. A Karen não parou de gritar durante todo o tempo em que isso aconteceu enquanto era levada embora. Acredito que a Karen ou o adolescente não esperavam que o dia terminasse assim, mas eu gostei. Melhor ainda, nunca mais vi nem ela nem seu filho e os adolescentes pararam de importunar a Sari. Fim dos relatos. E não se esqueça de deixar um like se gostou do vídeo, e assista mais clicando no vídeo que tá aparecendo agora.